Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui à nossa live semanal na nossa plataforma de streaming, o Mestre GP ao Cubo, o streaming da gestão. Então, fiquem super à vontade aqui nessa conversa que a gente vai começar agora e sempre lembrando, né, aqui o objetivo é a gente sempre trazer conteúdos, né, e obviamente pessoas super legais, interessantes para em cima das pautas que a gente acredita que vão gerar aí valor e conteúdos interessantes para o nosso mercado, a gente ter essa troca. Então, participem com a gente, né, colaborem com a conversa, vocês já sabem disso, né, temos o chat aqui onde vocês podem interagir, mandar pergunta, mandar dúvida, ou seus pontos de vista mesmo em cima daquilo que a gente estiver discutindo e os nossos convidados também estiverem aqui trazendo como conteúdo. A ideia é sempre também esse papo super leve, aberto, mas trazendo uma mensagem super importante, né? E nesse mês de abril, como a gente comunicou aí nas nossas plataformas, a gente vai dedicar aqui essa questão da cultura de produto, né? Gestão de produto, né? A nossa plataforma tem essa abordagem do Mestre GP ao Cubo, que é para falar dos 3 P's que a gente definiu aqui, né? Então, ao cubo de projetos, pessoas e produto. Então, esse mês de abril a gente vai dedicar aí a falar muito dessa cultura de produto e como a gente pode aproximar isso da nossa indústria de comunicação, marketing, publicidade, né? E antes de começar, e claro, aqui o nosso papo, como vocês já sabem, também eu vou agradecer sempre as empresas que são parceiras aqui da plataforma, que nos ajudam a fazer conteúdos como esse, a construir conteúdos como esse, que são as empresas umestudio.com, uma produtora digital super conhecida aí do nosso mercado, atende muitas agências em produções digitais. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da UmeStudio, consegue aqui na nossa plataforma, super simples, os links aqui para vocês acharem a UmeStudio. A Woodwind, que é uma plataforma, uma empresa de tecnologia, né, que ajuda aí as agências, as editoras, as marcas a contarem as suas histórias. Então, também é super simples de conhecer aqui a Woodwind dentro da nossa plataforma, tem os links aqui para vocês encontrarem mais sobre eles. E a Job One, que é uma plataforma de gestão, né, especializada em agência, né, que entrega a sua ferramenta de gestão, seu método de gestão através de uma consultoria inspirada no Design Thinking. Então, é muito legal também para quem quiser conhecer a Job One, só procurar aqui na nossa plataforma, os links estão super simples também. E, por último, a TaskRow, que também é uma ferramenta de gestão, uma plataforma de gestão de negócio, né, que também é super parceiro, tem uma vertical muito forte aí no nosso mercado de comunicação e publicidade, então é muito parceira de muitas agências, também super conhecida aí no nosso mercado. Muito simples de vocês encontrarem links também aqui na nossa plataforma. E é isso, agradecimentos feitos. Eu já vou, então, trazer a gente para a nossa pauta. Então, qual que é o tema dessa nossa primeira conversa? É justamente essa introdução ao tema de cultura de produtos, né? Principalmente aqui no nosso mercado de marketing e comunicação. Será que é uma utopia ou é uma realidade? Já podemos começar a ter alguns cases, algumas histórias de, né, soluções baseadas nessa cultura de produto aqui para a nossa indústria. E para conversar com vocês, né, nessa primeira pauta, a gente vai ter 2 convidados aqui super legais, né, e durante as conversas, tanto essa quanto as próximas, quem vai fazer a mediação dessas conversas é uma pessoa que faz parte aqui também do Instituto Mestre GP, ele vai se apresentar, que vai ser o Igor Costa, ele vai conduzir essa conversa e as próximas desse mês, em cima dessa cultura de produto. E para se juntar aqui com a gente nessa conversa da primeira live, a gente tem 2 convidados super legais, que é a Bárbara e o Herbert. Então, por favor, se juntem aqui a mim e já agradeço vocês, né, nossos convidados aqui, e o próprio Igor aí por conduzir a pauta, tanto de hoje quanto a das próximas lives. Eu vou ficar aqui acompanhando o chat, trazendo as perguntas que o pessoal tiver ali para agregar aqui na conversa. Obrigado, gente. Igor, é contigo. Por favor, se apresentem também para todo mundo e aí a gente já pode começar a nossa conversa. Valeu, gente. Boa noite, gente. Eu sou o Igor. Eu sou um dos líderes de agilidade da Neon. Estou trabalhando hoje lá cuidando de mais ou menos 5 tribos e tenho 10 pessoas no meu time para ajudar
a fazer toda essa estrutura funcionar, tudo isso rodar. Eu sou um dos consultores de agilidade do MSGP também, tem bastante coisa envolvida no MSGP, acho que tem muita sinergia com o que eu acredito para a educação e até para a educação voltada para o mercado de publicidade, de projeto. Então, eu estou participando de algumas gravações de pílulas do Alcubo, que é onde a gente está aqui na plataforma. Então, de novo, já se inscreve, fazer meu merchan aqui, toca o sininho aí embaixo. Eu também sou professor do curso de agilidade, voltado para o mercado de publicidade. Faço curso em company de agilidade, tudo isso com o Instituto na SGP. Então, é sempre um prazer estar aqui. Toda vez que o Ramon manda mensagem no WhatsApp, bate o coração, dá uma acelerada. Então, obrigado, Ramonzão, mais uma vez, por estar facilitando e moderando essas lives aqui de Abril sobre produto. E aí, queria passar a bola para a Bárbara, para ela se apresentar um pouco, o pessoal te conhecer. Obrigada, Igor. Boa noite. Eu sou a Bárbara, oi, Ramon, Herbert. Prazer em estar aqui. Me apresentando, eu sou líder de governança ágil hoje na Whirlpool. Whirlpool, segmento de Home Appliance, então eu costumo traduzir, porque muita gente não conhece, mas pelo nome, mas a Whirlpool no Brasil, dona da Brastemp, Consul, Compra Certa, KitchenAid. É um desafio bastante interessante. Estou aqui na Whirlpool há 2 anos e meio, lidando com essas temáticas de escalar o ágil numa companhia gigantesca, alguns desafios ali de uma empresa não nativa do digital e nem ágil, mas há 2 anos e meio trabalhando com agilidade aqui, então fazendo bons experimentos. Além disso, também sou embaixadora da plataforma do Mestre GP, então também uma honra em fazer parte, e dou aula de agilidade, Business Agility também nos cursos de pós-graduação da Digital House. Então, essa sou eu, estou super feliz de fazer parte desse papo, obrigada, e aí já aproveito para passar a bola para o Herbert. Boa, obrigado, Bárbara. Bem, eu sou Herbert Freitas, eu sou diretor de criação da RGA, mas diretor de criação focado em Experience Design. A gente faz um pouco essa divisão na RGA, a gente cuida de campanha, a gente cuida de produtos digitais. Eu sou responsável por um time de designers dentro da RGA que cuida basicamente de produtos digitais, criação de produtos digitais. Já tem 3 anos que eu estou na RGA, nesse papel, enfim, trabalhei com vários clientes da RGA, Bradesco, Next, Google, Johnson & Johnson, e nos últimos anos, na verdade, no último ano, a gente está trabalhando dentro de uma estrutura um pouco mais coletiva, que tem tudo a ver com o nosso papo aqui, dentro da cultura maior que é dentro da RGA, da network da RGA Global. Então, a gente está junto com os outros escritórios da RGA, os outros 18 escritórios, se eu não me engano, no mundo, trabalhando com eles em produtos digitais. Então, a gente trabalha junto com Nova York, atendendo Goldman Sachs, Verizon, junto com Londres, com outros escritórios também. Mas, cara, só agradeço. Obrigado pelo convite. Tem muita coisa legal para conversar aí. Boa, boa. Que time, hein? Que sorte que eu tô de moderador hoje, hein, gente? Mas eu queria começar o tema desse mês, assim, começando um pouco mais... a princípio parece ser mais leve, porque é um tema mais subjetivo, mas é um tema que eu acho que a gente pouco fala e tem pouco conteúdo de qualidade nas redes, que é sobre cultura, principalmente voltado para a cultura de produto, né? Então, eu estava vendo umas pesquisas de agilidade aqui, de alguns reports, enfim, de algumas análises que o pessoal fez ao longo do planeta aí, e um dado super interessante que quando eu bati o olho eu quis trazer, é que 50% das empresas que dizem estar passando por transformações digitais falam que o principal obstáculo que elas têm nessa transformação é a cultura. E aí, trazendo um pouco desses pontos que me fez montar essa pauta sobre falar de cultura de produto, e aí dando um passo atrás para garantir que todo mundo tem o mesmo conhecimento, de que a gente está falando a mesma língua, eu queria saber de vocês o que vocês acham, como vocês definiriam cultura. Pode ser cultura empresarial, cultura no geral, e depois a gente passa para falar especificamente sobre o que é a cultura de produto, mas pode ser contigo, já que estava falando, Herbert, como que você define cultura, cara? Cara, muito complexo, né, assim, cultura é um termo muito amplo, assim, em resumo, talvez cultura seja talvez o resultado de uma interação entre pessoas, assim, como é que elas, baseadas nessa interação,
a gente evolui o ambiente, assim. Acho que a minha maior dificuldade em entender uma cultura hoje, e principalmente dentro de uma cultura organizacional, é que a gente não pode excluir as pessoas de dentro dessa cultura como co-criadoras, e não exatamente como apenas receptoras que estão chegando no ambiente e tem que se adaptar a determinada cultura. Muitas vezes a gente olha para uma cultura como se fosse uma coisa em que eu tenho que me adaptar para funcionar, né? Assim, quando a gente não vê conhecidos nossos, amigos nossos, que falam assim, nossa, eu não me adaptei à cultura de determinada empresa. Possivelmente porque a cultura ela não é entendida nesses lugares como algo vivo, né? Que não entende que as pessoas que estão ali dentro, elas têm que ser co-criadoras dessa cultura, assim, não é exatamente uma cultura estabelecida, é uma cultura viva. Mas, óbvio, assim, tem... dentro desses atores que nós estamos falando dentro de uma cultura, você tem forças que são desiguais, obviamente, né? Assim, tem forças que são diferentes, mas nada disso elimina a possibilidade ou a ideia de que uma cultura é criada não apenas pela empresa, mas pelas pessoas que estão convivendo ali dentro. Por isso que ela tem que ser uma cultura viva. Eu acredito muito nesse conceito de cultura como algo um pouco mais coletivo e não exatamente algo criado top-down a partir de de diretorias ou de pessoas no alto de uma empresa. Boa. Se puder complementar aqui, assim, acho que eu gosto muito dessa sua visão, Herbert, do coletivo, concordo bastante. Acho que o Igor falou a palavra subjetivo, né? Um tema subjetivo, de fato. Assim, eu acredito que a cultura ela está intrínseca, né? Na minha opinião, ela é a reação. Como as pessoas reagem, né? Ela é o que sai dessas relações humanas, das interações, assim. Quando a gente olha para a agilidade, eu costumo dizer que a cultura ela é a essência, ela é o centro da agilidade. Por consequência, porque você está falando sobre mudar a forma de agir e de pensar, né, o comportamento das pessoas. Eu costumo dizer que, normalmente, quando a gente fala de cultura organizacional, isso está atrelado à expectativa das pessoas é que isso seja direcionado para uma área de pessoas, ou, né, RH ali, e a parte que eu discordo disso é que acho que a responsabilidade ela é coletiva das pessoas que fazem aquele contexto, e o RH ele é responsável por impulsionar, né? Quais são os gatilhos que impulsionam uma cultura boa, uma cultura ruim? Porque se é a reação, são os comportamentos, são os comentários, é o que acontece diante de um movimento de pressão, ou de comemoração, ou de, né? Então, eu acredito muito que eu costumo dizer assim, aquelas coisas que a gente escrevia, né, que agora isso não acontece mais nesse cenário de pandemia, que quando você entra numa empresa e tem aquelas palavras lindas escritas na parede, aquilo não é cultura. Na verdade, a cultura é o que acontece numa sala de reunião quando o bicho pega, né, como as pessoas reagem àquilo ali. Então, para mim, a cultura é algo de fato subjetivo, é o que move e é a reação das pessoas. E como que essas empresas elas conseguem traduzir aquilo ali de uma forma prática na vida das pessoas ali dentro, né? Que aquilo pregado ali na parede, ela passa uma informaçãozinha muito, muito básica, mas a empresa mesmo ela não está criando esse ambiente propício para isso, assim. E aí, em termos práticos mesmo, assim, como que se eu tenho escrito colaboração aqui na minha parede, o que eu estou fazendo para que isso seja colaborativo mesmo, assim. Isso eu acho que é importante entender. E é muito louco, porque se você pensar no momento que a gente vive hoje, exatamente hoje, é muito claro perceber isso, né? Assim, é muito claro perceber como que a gente foi obrigado a ter uma cultura viva para se adaptar a esse momento né, que a gente tem hoje, assim, em que momento que as empresas estavam preparadas para esse momento, no momento que as empresas estavam preparadas para entender que nesse momento eu não necessariamente vou participar de uma reunião porque eu estou com um problema pessoal, eu tenho que cuidar do meu filho, e é um horário comercial que no momento eu estaria dentro da empresa. Será que as pessoas estão preparadas para entender esses momentos que nós estamos vivendo agora? Por isso que eu acredito nessa questão da cultura viva, né? Porque ela tem que se adaptar a esses momentos, né? E esse momento que para a gente é muito claro agora, porque a gente teve uma ruptura muito grande, esse momento ele é diário, né? Ele é uma mudança diária, todo dia tem coisas para ajustar. Por isso que essa cultura, talvez, aí, usando o que a Bárbara falou, talvez por isso que não seja legal você escrever algo na parede. Quando você está escrevendo algo na parede, você está cravando uma coisa, né? Quando você está para mudar e responder a uma pandemia que está acontecendo e adaptar a cultura ao contexto, né? É bem isso que você falou, assim, a cultura para mim é exatamente isso, assim, se tem um colaborador da companhia que não está legal, não está bem, teve um burnout, ela precisa sair, não está legal de cabeça.
o quanto essa pessoa se sente aberta num ambiente seguro para falar sobre isso, né? Para mim, isso é a cultura. Como a gente impulsiona que a cultura seja que fomente a coletividade, a colaboração, né? O que está escrito lá na parede, eu estava, né? Como ela transforma ambientes. Então, para mim, é um pouquinho disso. É muito legal essa visão que vocês trouxeram da cultura como um organismo vivo. Acho que é uma coisa que a gente pode explorar um pouquinho mais para frente, mas dando um outro passo, porque a gente conseguiria falar muita coisa de termos gerais de cultura, né? Mas nosso mercado tem um vício de colocando buzzwords em várias coisas, e aí uma das coisas que eu mais tenho lido é sobre cultura de produto. Então meio que criou-se uma subcultura dentro desse âmbito geral de cultura que a gente está falando. E aí eu queria perguntar para vocês, e aí para mudar a ordem aqui para Bá primeiro, se você acredita que existe uma tal cultura de produto, e se sim, se você vê algumas características comuns nessas empresas que dizem ter cultura de produto, assim. Então é uma pergunta mais genérica do que você tem enxergado no mercado, até mesmo no contexto que você está vivendo aí, né? Boa. Eu vou te dar aquela resposta que você não vai gostar, que é o depende, mas eu vou contextualizar. O que eu acredito sobre isso, assim, eu acho, realmente eu acho que depende, porque depende do contexto. Eu acho que se é uma empresa nativa digital, não existe, na minha opinião, não existe essa história de cultura de produto, porque ela está implícita ali no pensamento digital. Se é uma empresa que você precisa mover a cultura de produto, que foi o meu caso quando eu cheguei na Whirlpool há 2 anos e meio atrás, já não é mais hoje a realidade. Você precisa fomentar essa cultura baseada em experimentação, em pensamento incremental, né? Quando a gente está falando de MVP, a gente precisa fomentar uma cultura de que problema a gente está resolvendo, qual é o propósito de construir tal coisa, que resultado que se espera sobre isso, quais são os KPIs que movem esse resultado. Claro, aí a gente entra em vários problemas ali, né, do contexto que puxa, como eu resolvo um problema do negócio? Mas o problema do negócio não deveria ser o problema do cliente, quando a gente fala de verdadeiramente centralizar o cliente. Como a gente fomenta senso de dono, né? Eu acho que a responsabilidade da mudança, da gestão, conscientizar a falha, como a gente trata a falha na companhia, que também tem tudo a ver com cultura, né? O espaço, a segurança para errar. Então, ao meu ver, assim, eu não acho que existe uma cultura específica de produto, não acho que é um subitem de cultura, mas eu acho que dependendo do contexto que a gente está falando, do pensamento produtizado, né, orientado à centralização do cliente, você precisa trazer esses elementos que na verdade melhoram o todo, né? Melhoram o todo porque possivelmente é uma empresa, quando você fala desse contexto, baseada em silos, né, com estruturas verticalizadas, com pouca sinergia e conhecimento e interdependência entre os times. Então, é isso que eu acredito. E eu concordo 100% com a Bárbara. Assim, uma vez eu participei de um projeto dentro de uma grande montadora de carros, né? Vou falar bem genérico. E eu me lembro que era um sprint de uma semana, e no final desse uma semana, o entregável que a gente teve, prototipado, do briefing inicial, foi muito bom. Foi uma coisa surpreendente para eles, porque tinha um método, era um sprint de uma semana, estava tudo muito bem desenhado. No final desse processo, um diretor dessa montadora chegou para mim e falou assim: Herbert, a gente precisa incorporar essas coisas aqui dentro, a gente precisa pensar igual startup. Ele simplificou muito uma história. E aí eu fiz exatamente uma pergunta, eu acho que a Bárbara usou uma palavra ali muito, muito potente para esse modelo, assim, que eu perguntei para ele assim: cara, vocês podem errar? E ele falou assim: não. Cara, o erro nosso é muito custoso. O nosso erro está dentro de uma estrutura que é muito grande, dentro de uma estrutura de fábrica, né? Que muitas vezes o erro aqui afeta uma cadeia muito grande. A Bárbara, obviamente, pode falar isso muito melhor do que eu, porque ela trabalha num ambiente né, mais ou menos dessa maneira. E aí, eu falei, cara, talvez o pensamento não é exatamente você se tornar isso. Então, quando você fala de cultura de produto, eu acho que tem um viés que é bastante interessante, aí talvez uma visão que eu tenho de designer, é que
a gente tem muita ferramenta interessante de escuta. Cara, a nossa metodologia de trabalho de um designer, ela é baseada em entender o usuário. O usuário está sempre no centro dessa nossa história. Isso é o core do nosso trabalho. Então, eu acho que é uma cultura de produto que está muitas vezes ancorada num entendimento de design. A gente pode utilizar de ferramentas, de estruturas de design para aplicar nesses lugares. E aí sim eu começo a entender que existem possibilidades ali de uma cultura de produto, mas mais no sentido de adaptar, de aplicar esses métodos, do que simplesmente transformar essas empresas. Me dá um pouco de medo quando a gente fala dessa questão de empresas que passam por uma transformação digital. Fica parecendo que elas têm que sair daqui e entrar e virar uma coisa, né, totalmente digitalizada, virtualizada, e que muitas vezes não é o caminho. E é utópico achar que todas as empresas vão fazer isso. Mas talvez utilizar certas ferramentas de design para fazer esse movimento faz total sentido. O que, no fim das contas, vai ser o trabalho, né, que a Bárbara está fazendo dentro de uma empresa como a Whirlpool. Quando eu estava conversando com esse diretor, para mim ficou muito clara essa visão, que muitas vezes é uma visão míope de achar que o correto, 100%, é ser uma startup com pensamento. Em alguns momentos, o meu segmento, a minha empresa, ela não pode ser, porque ela não tem condições de ser. E beleza, ok, mas como que a gente pode caminhar para esse lado utilizando essas ferramentas de design, utilizando metodologias de escuta? Isso eu acho que é o mais importante de entender nesse momento, para essas empresas, né? Total, cara. E aí, colocando meus 2 centavos aqui, é muito interessante, porque quando você vai lendo artigos, livros dessas pessoas que definem a cultura de produto, você vai pegando vários padrões, né, características de empresas que estão falando que tem uma cultura de produto, que usam OKRs, Scrum, Kanban, métodos ágeis, etc. E aí eu queria pegar esse gancho dessas, já que vocês concordaram que não existe uma cultura de produto, e sim é uma cultura que tem características que são comuns ao desenvolvimento de produto. E aí eu queria fazer uma pergunta bem, talvez a mais polêmica que eu deixei aqui nas minhas anotações, mas tem não sei, para aquelas pessoas que gostam de estudar um pouco mais sobre visão sistêmica, tem a lei de Conway, que fala que basicamente empresas que produzem software tendem a produzir software da mesma maneira, o software é cópia da maneira das estruturas de comunicação que elas têm nas empresas. E eu queria parafrasear essa lei de Conway para a pergunta que eu vou jogar para vocês. E aí, Herbert, pode começar para manter o bate-bola aqui. Se você acha, cara, que esse desespero das empresas em trazer métodos ágeis, em trazer OKRs, em trazer práticas muito antes de dar uma olhada na cultura, vai fazer com que os produtos que elas gerem sejam mais reflexos da cultura que ela tem do que do método, ou você acha que é uma coisa que não tem tanto impacto e acaba andando meio que junto, com o mesmo peso, assim? A lei de Conway, ela é ótima para exemplificar isso que nós estamos falando, porque, enfim, eu já fiz muito trabalho para segmento financeiro, enfim, para bancos, e banco, para mim, é um grande exemplo dessa lei de Conway, como que eles traduzem numa experiência de produto uma estrutura interna. Era quase virtualizar, assim. Teve uma piada há um tempo atrás com o aplicativo da Caixa Econômica, não sei se vocês lembram, alguém que falou assim, cara, esse aplicativo, ele é perfeito, ele é exatamente uma agência da Caixa. Ela me deixa esperando, ela... Né, assim, existe esse meme um tempo atrás. E é o meme da lei de Conway. É como que eles estão traduzindo uma experiência aqui, que faz parte da estrutura da empresa, para um produto. Isso acontece, assim, eu trabalhei muito tempo dentro de universidades também. A universidade, ela traduz aquela estrutura hierárquica deles ali, super chata, para um produto digital. E fica confuso, porque as pessoas não têm a mesma visão, elas não têm uma visão disso. Eu acho, respondendo a sua pergunta, eu acho que é um ciclo, mas no sentido de que um retroalimenta o outro. Eu vou ter que fazer com que o produto não seja o espelho do meu mundo real aqui dentro. E ele vai alterar esse mundo real. Mas, ao mesmo tempo, a mudança aqui no minha estrutura, no meu mundo real, ele altera também o produto. Eu acho que é um ciclo. Eu acho que essas duas coisas têm que conversar para ficar claro. Senão fica muito esquizofrênico achar que um tem a responsabilidade de mudar o outro. Eu já vi, por exemplo, dentro do segmento financeiro, como que a estruturação de uma experiência digital afetou
a estruturação de uma agência física. Aí sim, é como que o produto alterou uma estrutura. E, ao mesmo tempo, é importante entender que essa estrutura deles precisa ser alimentada o tempo todo para fazer reflexo aqui no produto, como por exemplo, saque, atendimento ao consumidor, entende? Uma coisa retroalimenta a outra. O que dessa história do Herbert de ser complementar, né? Eu adicionaria que ele é complementar, mas não é linear, né? Porque o que eu vejo são que as companhias elas tendem a se inspirar em modelos antigos, que inclusive não deram certo, vários deles, né? Referências antigas ali do mercado, e meio que numa linha de Ctrl-C, Ctrl-V, né? E começou a ser muito puta, para onde eu vou e deu certo aqui, quer dizer que vai dar certo para tudo. Então, pega isso daqui e replica para todos os times, todas as áreas. E aí começa a não dar certo, né? Porque começa a não fazer sentido, começa a ter um crescimento desorganizado, a gente começa a não olhar para a trajetória e querer só buscar o resultado. Isso que você falou, eu vejo muito como essa parte que você comenta sobre... muitas vezes a gente estrutura os times, né, olhando essa retroalimentação, e muitas vezes eu vejo que as companhias tendem a transferir o problema para o cliente, né? Isso aqui não funciona, passa ali para o cliente. Aí, quando você vê, o cliente está com problema. E a gente fala assim, mas essa experiência não está perfeita. Mas é o que a gente consegue fazer. Então, a gente não está resolvendo o problema do cliente. Então, eu vejo um pouco disso também, né? Deixa eu dar um exemplo real aqui, Igor, rapidinho, super rápido. Eu já trabalhei em projeto em que existia uma estruturação de squads, tá? Então, vou imaginar que eu tenho um aplicativo X, que eu tenho 10 sessões, vamos chamar assim, e cada sessão dessa tinha um squad trabalhando. Quando você olhava para esse produto de maneira horizontal, quer dizer, eu entrei nessa experiência e segui, ela era perfeita, funcionava super bem. Esse squad executou esse produto, essa parte do produto de maneira perfeita. O segundo fez a mesma coisa. Mas, quando eu olhava com uma visão vertical, quer dizer, quando eu conectava a experiência 1 com a 2, com a 3 e com a 4, ela estava inconsistente. E essa é a visão do usuário. Ela não é a visão de squad. Ela não é a visão de quem está fazendo aqui. Quando eu faço um shift e olho com a visão do usuário, que é assim, nesse momento eu vou usar a feature 1 e depois a feature 3, e eu vejo que existe uma inconsistência de experiência entre uma e outra, é porque ele estava refletindo a maneira como esse produto estava sendo construído. Isso aconteceu diversas vezes em projetos que eu participei. Nossa, perfeito, assim, e acho que muitas vezes a gente deixa de olhar para isso quando a gente fala de estrutura organizacional, de change management, né, de transformação digital, ágil, qualquer coisa nessa linha, né, os buzzwords ali que o Igor falou, e a gente deveria tanto, né, ter esse olhar, ter alguém ali endereçando o olhar do usuário, né, de falar, cara, não é assim, não é a nossa forma de pensar, totalmente enviesada, sentada na cadeira aqui, usando o produto de ponta a ponta todos os dias, não é assim que o nosso usuário usa. Acho que faz super sentido. Sim, ótimo exemplo, Herbert. E aí só o Boninho aqui do Alcubo falou no meu ouvido, alguém perguntou no chat a lei de quem, mas é lei de Conway, é Conway. Depois dá uma pesquisada, o Herb deu um dos melhores exemplos que eu já ouvi de lei de Conway, mas dá para você dar uma olhada na teoria, enfim, pesquisar um pouquinho mais essa parte teórica aí. Quer mandar alguma pergunta do chat, Ramonzão? Seguimos aqui? Não, vou mandar. Tá bem legal aqui o chat, viu, gente? Muita interação, pessoal adorando a live. Vários comentários, muito legal, Bárbara, ótima visão, Herbert. Então, o pessoal tá bem interagindo aqui. Só fera, muito bom. E aí teve uma pergunta, teve várias, mas eu vou puxar uma aqui, que é do Marcelo, que foi a primeira. Ele perguntou assim... em que momento a cultura da empresa, voltando para a primeira pergunta, né, que ele fez, em que momento a cultura da empresa deveria ser mudada e como deveria ser mudada? Essa foi a pergunta do Marcelo. Em que momento e como? É isso? Em que momento e como? Isso. Talvez eu devolveria essa pergunta com pergunta, né? Outra pergunta é por que mudar e para que mudar, né? Mas eu responderia dessa maneira, mas tentando ir na linha mais
clara e didática, o que eu penso, assim, eu acho que, infelizmente, quando as empresas olham para a transformação, seja ela digital, cultural, ágil, né, a cultura ela é um pouco deixada de lado. A gente tende a trazer ferramentas e práticas que movimentem resultados rápidos, para aquela história de você dar o docinho, né? Dar o docinho, as pessoas, pô, legal, isso é bom, e aí a gente começa a conseguir provar e rolloutar ali atividades, experimentos, e quando a gente vê, a gente fala, esquecemos das pessoas, né? E a cultura? Puta, não tá legal, puta, isso que a gente trouxe, e aquilo. Aí começa a gerar o ruído e os desconfortos. E aí a gente lembra que tem que olhar para a cultura. Então, parte do que eu vejo é que a cultura, quando ela deveria ser mudada pelas pessoas, quando a gente entende que tem desconforto, que as pessoas não gostam, dificilmente a gente vai agradar todo mundo dentro de uma companhia, mas a companhia precisa ter muita certeza do propósito da cultura, do que move, para que isso seja o agente que impulsiona ali os movimentos e as reações, como a gente falou lá. Eu não sei se eu respondi tudo. Qual foi a segunda parte da pergunta? O que pode dizer, Ramonzinho, desculpa. Não, isso é o que e como. O que e como. E para mim, o como deixando as intenções claras, ouvindo os colaboradores, abrindo espaço para experimentar, de forma incremental, porque usando os mesmos princípios que a gente falou, de cultura de produto, né, entre aspas aqui, que a gente falou que não existe mais um pouco disso, eu faria dessa mesma maneira, sabe? Se fosse para mudar, como, na minha opinião, deveria ser assim, escutando os colaboradores, trazendo eles para a mesa, sem ser uma ideologia do RH, sendo algo de todo mundo. Legal, tudo que a Bárbara falou é muito legal perceber que a gente está falando quase de um paralelo com esse mundo do produto, né? Quando a gente fala de incremental, assim, é como se a gente pegasse um vocabulário que a gente usa ali no produto e pudesse aplicar nisso. Então, acho que as duas coisas aqui, respondendo o Marcelo, sim, cara. A primeira coisa é ouvir as pessoas que estão dentro dessa companhia. É ouvir as pessoas, assim, esse é o termômetro para saber em que momento eu tenho que mudar. Da mesma maneira que a gente muda um produto, que a gente escuta o usuário, aquela história toda, a gente tem que aplicar essa mesma metodologia, digamos assim, ou essa mesma ideia dentro de uma empresa. Tem uma frase que sempre é falada dentro da RGA, que é uma frase que é muito boa para exemplificar, eu acho, isso que nós estamos falando. Sempre se fala na RGA que mudança não pode ser um bug, mudança tem que ser uma feature dentro de uma empresa. Conectando esse mundo de produto com o mundo de cultura, eu acho que ela faz muito sentido. A grande sacada é como que uma empresa cria mecanismos, cria canais de escuta. Essa é a grande questão. Entende? Assim, ela não pode ser apenas a reclamação que vai chegar no RH. Não pode ser. E lógico, cada empresa, com o tamanho dela, vai ter um método específico. Empresas gigantes vão ter que criar, talvez, comitês para falar determinadas coisas, porque não dá para ouvir todo mundo. Tem uma série de métodos para a gente fazer isso. Mas a primeira coisa, cara, eu só vou saber quando eu tenho que mudar se eu escutar as pessoas entendendo no pulso delas se isso está funcionando ou não. E pegando um gancho, cara, com esses pontos que você trouxe, que eu acho que fazem super sentido, eu costumo, para me ajudar na síntese das coisas, eu costumo fazer umas frases na mente, assim. Ramonzão gosta das minhas frases, no curso eu solto um monte, né, Ramon? Mas, para mim, cara, cultura, e aí eu vou explicar por que eu tenho essa frase nesse contexto, cultura é um produto que nunca vai ficar pronto, né? Então, já que a gente está falando de cultura de produto, e já que a gente concordou que cultura de produto é uma coisa muito mais não tangível do que cultura como um todo, e aí respondendo um pouco a pergunta do Marcelo, cara, já que cultura é um produto que nunca vai ficar pronto, ele tem que ter os mesmos triggers, os mesmos gatilhos de evolução que um produto tem. Então, você está tentando mudar a sua cultura, você está tentando inserir alguma coisa nova baseada em quê? Né? E aí que acho que entram os pontos, que por mais que cultura seja um tema mais tratado como soft skill, tem temas de people analytics fervendo no mercado, assim, eu vejo poucas empresas falando, sabe, tipo, quais são as métricas que você olha para falar sobre engajamento dos seus colaboradores, para medir turnover, por exemplo, para medir o quanto que eles estão se sentindo felizes e realizados, e aí acho
que parte dessas métricas, desse gatilho de, cara, você vem de uma empresa de alguma forma que está precisando mudar, aí sim tem as mudanças de cultura, assim, sabe? Então, acho que tem um paralelo muito grande de cultura e produto, como o Herbert trouxe, assim. Então, acho que é uma contribuição que eu queria fazer aqui da pergunta do Marcelo, sabe? Acho que tá respondido, né, Ramonzão? Super! Tem outra aqui, mas acho que... Né, manda, pode mandar. Pode mandar? Pode mandar, depois eu pego a pauta aqui. Então tá, essa daqui é um pouquinho mais polêmica. Ele perguntou assim, já que a cultura é construída em conjunto, né, para vocês, que é o que vocês trouxeram, na hora de escolher um profissional, como lidar com o paradoxo entre atrair pessoas que se adequam à sua cultura, né, tem fit cultural com você, versus aquele perfil que é ideal para o cargo, que eu acho que nesse caso não seria alguém que teria tanto fit assim com a cultura, mas é a pessoa ideal para o cargo. Quando as duas coisas não caminham junto, então, como é que vocês fazem esse equilíbrio na hora de trazer gente para o time? Alguém tem mais fit com a cultura, ou alguém tem mais perfil para o cargo? Acho que foi essa pergunta que o Bruno fez aqui para vocês. Eu acho que aí é entender qual que é o maior desafio. O maior desafio é fazer com que essa pessoa se sinta confortável dentro dessa empresa que, a princípio, ele não está tão adequado, ou o contrário, fazer com que essa pessoa seja, sei lá, tenha o skill necessário e a produtividade necessária para esse outro lado. Assim. Acho que você precisa entender qual que é o seu maior desafio. Eu sempre acho que o maior desafio, eu acho sempre mais complicado trazer alguém fora de uma cultura e privilegiar o skill, privilegiar a entrega dela. Assim. Eu acho muito raro pessoas continuarem na empresa não gostando, não se adaptando a uma cultura dessa empresa. Acho muito raro isso acontecer. Acho que a pessoa vai entrar, vai responder rapidamente, vai sair logo depois, porque isso eu acho mais determinante para a turnover de uma empresa, a adequação de uma cultura, do que simplesmente a adequação de skills necessários para isso. Concordo. Eu também vou nessa linha de resposta, assim. Acho que, normalmente, quando eu precisei escolher, eu optei pela priorizar a cultura, porque o hard skill você capacita, você ensina. A cultura, ela é baseada nos seus valores, nos seus princípios. Então, se não tem fit, e claro que as pessoas podem estar aptas a mudar, mas se é algo tão claro a ponto de pegar numa entrevista, normalmente, na minha concepção, eu acabo priorizando uma cultura legal, e o técnico hard skill a gente capacita, a gente vai para cima, né? E às vezes é até necessário, né? Às vezes a gente até busca, puxa, a pessoa com esse perfil que engaje, que potencialize, que tem sangue no olho, que tem brilho, que está afim, não tem tanto skill técnico, mas tudo bem, eu preciso dessa pessoa que mova, que influencie, né? Na minha opinião, esse normalmente é o caminho. E aí tem um desafio, eu acho, grande aqui, é que eu estou falando mais da área de design, né, que é a minha área e tudo, de experiência, é que talvez os nossos processos seletivos, eles priorizam muito mais o entendimento do skill da pessoa do que enfim, de outras coisas. Isso é uma questão, a gente analisa portfólio, a gente faz, né, é sempre voltar talvez muito mais para esse hard skill, e lógico, na entrevista você até tem assim, mas eu sempre acho que isso é desbalanceado, esse é um cuidado muito grande que a gente tem, que a gente precisa ter, porque a gente tem uma tendência muito maior a olhar para essa segunda questão, para o skill, do que olhar esse fit enfim, de cultura. E que, obviamente, a curto prazo a gente vai ter um problema. Não é nem a médio e longo, não, a curto prazo. Concordo. Um experimento que eu tenho feito, aí se eu puder compartilhar aqui, Herbert, é que quando por exemplo, a gente tem também, né, alguns experimentos ali que a gente faz antes de selecionar uma pessoa, quase que uma pré-seleção. Se ela passou pelos pré-requisitos básicos, aí vale a gente sentar e fazer uma entrevista legal. Mas algo que eu tenho feito é pegar pessoas que não passaram pelo pré-requisito e fazer quase que um exercício de inspeção ali de por que você respondeu isso aqui? O que você pensa sobre isso? Para investigar um pouquinho mais, alguém que eu falei, puxa, achei que, assim, pelo LinkedIn, pelo que veio por aqui, eu achei que tinha um potencial legal, e acabou que não saiu tão bem tecnicamente. Aí eu tenho feito essa segunda etapa, que não fazia parte, que é um exercício de inspeção, para ouvir quais foram os motivadores
para não seguir exatamente como eu imaginei que deveria ser a resposta dessas perguntas, né? E eu tenho sido surpreendida positivamente, assim, então acho que é um caminho legal também. Concordo que hoje os processos seletivos não tendenciam para olhar para a cultura, né? E para ser mais polêmico ainda, para a alegria do Igor, tem uma coisa que talvez seja mais complicado ainda, é que a gente começou a falar no início que talvez esse tema seja um pouco mais subjetivo, né? Assim, obviamente, comparado pela leitura técnica que eu vou ter de uma pessoa, de um portfólio, comparado com essa da cultura, obviamente, ela é mais subjetiva do que uma análise técnica. Claramente, ela é mais subjetiva. E aí tem uma coisa que talvez complique muito a nossa vida, que é, se eu estou fazendo essa análise, junto comigo ou ao redor de mim, existe uma série de padrões, um bias construído por mim. E que existe uma grande chance de eu permanecer nesse bias e começar a ter problemas na hora de analisar culturalmente essa pessoa. Culturalmente não no sentido de entendimento, né, gente? Mas baseado na cultura dele, assim. Isso faz com que talvez a gente tenha dificuldade de entender diversidades, tenha dificuldade de entender uma série de questões. Isso é um grande desafio nosso, assim. Tem uma coisa que é simples aqui. Possivelmente a maioria das pessoas que estão aqui com a gente, tudo tiveram algum tipo de formação acadêmica. E aí, eu fiz determinada faculdade. Então, existe uma tendência muito maior de eu querer contratar pessoas que fizeram uma faculdade igual à minha, que eu gostei, do que uma outra faculdade, para tirar o papo aqui de algum tipo de preconceitos ou minorias. Mas existe um bias, talvez, interno meu, que é difícil de se desconectar muitas vezes. Então, quando a gente vai para esse âmbito um pouco mais subjetivo, a gente tem que tomar muito, muito esse cuidado. Mas muito esse cuidado, assim. E isso que a Bárbara falou é bastante interessante, assim, porque talvez pegar essa pessoa que não passou no primeiro crivo nos ajude a exercitar mais, entender assim, por que ele não passou no primeiro crivo, nesse crivo subjetivo? O que será que aconteceu ali? Deixa eu voltar um pouquinho e tentar perceber se talvez não seja um erro meu, e não um erro de uma pessoa. Talvez o meu não entendimento. Legal. Às vezes a forma como a gente pergunta, né, e tudo mais. E só, porque assim, tá muito bom esse tema, mas rapidamente, eu sei que eu quero fazer a próxima, mas acho que essa questão que você vem falando, que é o que a sociedade vem falando, né, a importância também dos gestores reaprenderem, olharem para a diversidade, equilibrarem isso nos seus times, né, olhar com a importância e desaprender exatamente isso, né, será que isso é importante? Se fazer essas perguntas, né, será que o diploma hoje é importante? É isso que a gente espera? Ou é a experiência, ou é a vivência, enfim, acho que são perguntas ali que a gente precisa reaprender também no contexto corporativo. Nossa, eu jamais trocaria esse tema, Bata, realmente bom. Eu só queria tirar meu chapéu de moderador e colocar algumas coisas que eu pensei com vocês falando, que acho que é bem curioso, assim, né, porque já que a cultura é algo orgânico, vivo, que a gente está mudando o tempo inteiro, então basicamente a cultura está sendo formada e evoluída na medida com que as pessoas vão entrando dentro da empresa e saindo, né? Então, um ponto que eu ia trazer, pegando essa pergunta do Bruno e expandindo um pouco mais, é que justamente, aí vocês já deram uma série de dicas para a gente tentar tirar esse viés, mas um dos maiores vieses das empresas é justamente contratar pessoas que reforçam aquela cultura, e não necessariamente pensando em evoluir e em ter uma cultura mais ampla. Assim, né? Então, as empresas estão muito mais preocupadas em criar um formato, né, e falar, pessoas se encaixem aqui para que a gente continue tendo o que a gente entende de confortável, né, basicamente empresas fugindo da evolução natural das coisas e acabam meio que fazendo com que as pessoas tenham que se encaixar em forma, sabe, que eu acho que é um pouco do ponto que o Bruno trouxe, assim, não sei se vocês concordam comigo nesse aspecto, sabe? Total. Concordo, total, é isso mesmo. E aí a gente precisa de pessoas que provoquem, né, que olhem por outra ótica, e por isso é tão importante a diversidade. E quando você tem pessoas pensando diferente, com experiências diferentes de vida, você consegue pensar sem estar enviesado, né, sem ser direcionado ali. Demais. E vou até puxar uma pergunta, porque eu dou uma pincelada disso quando eu falo no curso de agilidade, mas queria ouvir de vocês, assim, gente, o que vocês têm lido, quais as coisas que vocês imaginam que seja bom indicar para o pessoal quando a gente está falando de cultura, né? Tem um lado muito forte, eu queria saber de vocês como líderes, formadores de times e, enfim, facilitadores de outros times que não é diretamente de vocês até,
se vocês têm um olhar muito mais para os indivíduos, né, então eu estou olhando para cada uma dessas pessoas, ou se vocês têm um olhar um pouco mais coletivo, de como que as pessoas estão trabalhando em conjunto e você parte a partir disso para moldar e evoluir a cultura. Qual que é a visão que vocês têm, estilo de liderança mesmo relacionada à cultura? Eu olho um pouco para os dois, sabe, Igor? Eu olho de fato para o indivíduo pensando no papel que ele vai atuar e como ele vai atuar, ou ele ou ela, o que a gente precisa, mas também vejo composição de time. É importante ter esse equilíbrio, né? Quanto mais aberto para experimentar essa composição de time em diferentes idades, raça, gênero, cor, experiência, tudo. É muito importante, assim. A maioria das empresas que eu passei, eu também vim de segmento financeiro, o Herbert falou ali que teve bastante experiência, e assim, você vê as pessoas, elas até se vestem igual, né? Até você fala, meu Deus, assim, eu tô dentro aqui desse padrão. Então eu busco diversidade em time, olhando um equilíbrio ali, porque eu acho que isso é muito rico, mas eu também olho os skills baseado no indivíduo, conforme o que aquela pessoa for atingir. Concordo, assim, o legal de olhar para as pessoas é que se você olha para cada pessoa e você identifica, logicamente, com essa visão mais granular, você consegue identificar que, inclusive, existem padrões, e esses padrões são muito importantes. Assim, talvez uma coisa que incomoda não apenas você, mas que incomoda várias pessoas, mas eu só consegui detectar porque eu conversei com você, conversei com a Bárbara, conversei com o Ramon, aí sim eu tenho uma visão interessante, assim, essa visão, e aí tem um pouco essa visão do designer também, assim, o designer tem muito essa visão individual, mas para criação de patterns, né, para criação de padrões. A gente não desenha uma experiência só para uma pessoa, a gente conversa com uma pessoa, conversa com uma outra pessoa, conversa com uma terceira pessoa, para identificar quais são os padrões de interação. Eu acredito muito nessa visão também aplicada a pessoas, obviamente com um foco também um pouco mais granular, porque tem problemas individuais, tem uma série de questões. Mas é legal ter essa visão antropológica, digamos assim, né? Que é olhar para ambientes pequenos, mas para entender que existe uma coisa maior. Esse exemplo que a Bárbara comentou de se vestir, cara, é um negócio que é muito interessante, né? Que talvez ele seja um reflexo da cultura. Ele é um reflexo da cultura. Ele é a sedimentação de algo que está dentro de uma cultura. Muitas vezes, nesses lugares, não fala... um exemplo, dentro de agências de publicidade, não fala que as pessoas têm que se vestir de preto, mas a maioria das publicidades se vestem preto. Isso é uma cultura, isso não é uma coisa que está escrita ali em algum lugar. É legal perceber esse tipo de coisa, é bem legal perceber esse tipo de coisa. São reflexos de uma cultura. E é exatamente reflexo, né? O ambiente, assim, puxa, se o ambiente propicia ser mais descolado, mais despojado, claramente as pessoas vão se vestir assim. Se é um ambiente mais quadrado, né, mais direcionado, as pessoas vão se vestir dentro desse padrão, concordo. Eu trabalhava, só um rapidinho, eu trabalhava em uma agência em Belo Horizonte, que era muito perto de um escritório da Vale. A gente saía para almoçar e a gente cruzava com um monte de gente que vinha da Vale vestido de uniforme verdinho, clarinho, marca da Vale, e um monte de gente falava assim, gente... Meu Deus, eu nunca vou trabalhar numa empresa que faça com que eu use uniforme. A gente trabalhava em agência, todo mundo despojado, tudo assim. Depois de alguns anos, as pessoas foram trabalhar, por exemplo, em startups. E, naturalmente, elas vestiam a camisa da startup, porque era legal vestir a camisa. E está tudo bem de se vestir. Mas é engraçado como o contexto e a maneira como as pessoas pensam, ela vai se moldar de acordo com a própria cultura. Eles não queriam usar uniforme, no caso da Vale, porque eles acreditavam que eles estavam sendo obrigados, que existia uma cultura que obrigava as pessoas a se vestirem. Mas no momento que ele foi para um ambiente que não obriga isso, ele se sentia integrado, portanto, ele passava a se vestir da mesma maneira que todos. Muito louco isso. Você tem alguma pergunta do chat aí, cara? A pergunta é a seguinte: o que vocês acreditam que pode ajudar a empresa a entregar mais resultado? Uma cultura bem definida ou profissionais muito capacitados? Essa quem fez foi o Alisson, essa pergunta. Tem que escolher uma? Não tem. Vai no depende os dois, né? Não, eu vou fazer o de moderador aqui, tem que escolher uma. Não, eu vou falar pelo Alisson aqui, não pode ficar em cima do muro. Depende, não vale.
eu iria para a cultura. Eu tô com muita dificuldade de escolher uma, mesmo. Eu acho que as duas coisas... Eu acho que uma coisa está conectada na outra. Eu acho que uma coisa está super conectada na outra, assim. Eu tenho muita dificuldade de entender pessoas super, hiper capazes que não se encaixam numa cultura de uma empresa, ou que não se adaptam, ou que se não façam parte de uma cultura da empresa, e ao mesmo tempo, acho que tem pessoas que são... Você fala assim, que essa pessoa tem tudo a ver com essa empresa e ela é incompetente. Então, assim, eu não acho que essas coisas... Eu acho que, mais uma vez, um alimenta o outro. Eu acho que uma cultura... Um objetivo de uma boa cultura de uma empresa é justamente capacitar essas pessoas para serem bons profissionais. Sabe? Por isso que eu vou ficar em cima do muro aqui, mas conectando uma coisa com a outra. Assim. Eu só acho que é muito, como eu disse antes, é muito mais difícil, eu acho, ter pessoas dentro de uma companhia em que elas são hipercompetentes, mas que elas não entendem uma cultura. Eu acho muito difícil manter essas pessoas dentro de uma empresa. Acho muito difícil. Porque ela, inclusive, começa a afetar as pessoas que estão no entorno dela. Porque ela consegue, né? Ela vira uma coisa diferente ali. A cultura é muito importante, assim. Mas eu não acho que tem que escolher um ou outro, não, cara. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. O Alisson, ele gosta de polêmica, né? Então, assim, eu continuo achando que, eu concordo com o Herbert, mas eu continuo achando que a cultura, se a cultura ela é o que move, né? Como eu falei ali no começo, se a cultura são as reações, se tiver uma empresa de cultura bacana, que as pessoas se reconhecem, que tem... que as pessoas são reconhecidas, que os gatilhos impulsionam produtividade, felicidade, satisfação, equilíbrio, todas aquelas coisas que a gente acha importante e vem falando, naturalmente você vai atrair bons profissionais de mercado, naturalmente as pessoas tecnicamente boas vão estar ali, porque elas querem estar ali, hoje as pessoas escolhem onde elas querem trabalhar, e aí o resultado vem. Então, eu acho que a cultura, ela impulsiona isso. Usando Pode falar. Vou só usar uma analogia futebolística aqui. O craque que é ruim de grupo, tem o cara é ruim de grupo, né, no futebol. O cara que é ruim de grupo, eu acho que ele ganha jogo, mas ele não ganha campeonato, no fim das contas. Porque o campeonato é uma coisa coletiva. Assim, e eu acho que ele pode ganhar um jogo, mas talvez ele não ganhe um campeonato. Assim. Então, esse cara que é muito... bom e tudo, mas ele não se adapta, talvez ele ganhe algumas coisas, mas no fim das contas ele não vai ganhar o campeonato. E aí eu tô junto com a Bárbara, por mais que eu concorde em entender seus pontos, Herbert, mas quero polemizar também, já que o Alisson tá jogando essas coisas, mas para mim os exemplos que mais reforçam minha opinião de que a cultura é mais importante é basicamente quando eu paro para pensar nas empresas que eu tenho vontade de trabalhar, o que eu admiro. Eu enxergo essas empresas como um bom lugar para trabalhar, porque eu conheço algumas pessoas, alguns gurus que estão lá, tem esse tipo de empresa dentro da minha mente aqui, mas é muito mais empresas que se destacam pela forma como elas demonstram ser e demonstram atuar, né? Então, iFood, Spotify, Quinto Andar, o Whirlpool, estou conhecendo mais a RGA agora com você, Herbert, mas a Neon, são empresas que mostram como elas trabalham e que me dá vontade de entrar lá muito pela cultura que elas têm, não por pessoas que estão lá, que de alta performance e tudo. E aí, trazendo até um outro reforço esportivo, já que você comentou, Herbert, a gente tem sim pessoas que conseguem, né, por exemplo, Michael Jordan, carregar o time várias vezes para conseguir um campeonato, mas o mais comum, que dá mais sucesso para o resultado das empresas, dos times de basquete, no exemplo que eu estou dando, eu acho que é um time coletivo, é uma cultura muito mais voltada a resolver esses pontos, assim. Então, queria pôr meus 5 centavos aqui, porque o Ramon sabe que eu não me aguento. Só porque ele é o Michael Jordan, né? E a chance de você encontrar Michael Jordans no mundo é muito pequena. Esse aqui é o problema. Mas aí eu vou fazer a polêmica da polêmica, tá? Só para ter a tréplica aqui. Eu acho que se você tem o craque que faz, né, que mata o jogo, que traz resultado, mas que não é coletivo, e se a cultura for boa, a cultura espelha essa pessoa. Essa pessoa não se mantém ali. Ótimo ponto, Bar. Exatamente. Eu só não vou dar corda porque a gente tem 3 minutos para perder a criatividade do Herbert. Então eu vou jogar a última pergunta saideira para vocês, gente. Aí depois vou super agradecer vocês, mas foi ótimo o papo. Eu nem bati o olho aqui no relógio, jurava que era 7h30, mas enfim. E aí, para não deixar a galera ansiosa, já que foi o tema deles virem aqui assistir,
eu queria que vocês respondessem a pergunta que é o tema da nossa live, que para vocês a cultura de produto, e aí vocês podem explicar da forma que vocês quiserem, ela é uma utopia ou ela é uma realidade para ser aplicada nas empresas e nos contextos que vocês vivem e enxergam aí? Na verdade, eu só vou complementar aquela minha primeira resposta do depende, mas de maneira geral eu acho que ela é mais uma utopia. A cultura de produto ela está intrínseca na cultura, né? Toda a história que a gente falou de experimentação, de ser incremental, de gerar resultado, de ter espaço para falha, de ter espaço seguro para feedback constante, para adaptação, enfim. Então, eu acho que ela é uma utopia e que as empresas têm usado disso para esse movimento de transformação. Então, é um pouco do meu ponto de vista. E aí, bom, já que eu estou aqui com a fala, vou aproveitar para agradecer o convite, né? A gente está indo para os minutos finais. Adorei também, não vi o tempo passar. Herbert, adorei a troca, adorei te conhecer. Igor, obrigada. Ramon, obrigada. E obrigada a todos e todas que estão aqui nos assistindo. As perguntas foram ótimas. Boa. Eu concordo com a Bárbara. Eu também falaria que o problema é fazer o contraponto entre achar que a cultura de produto ela resolve todos os problemas. Assim, na verdade, a gente tem uma cultura que é algo acima da ideia de produto, na minha opinião. E que, sim, a cultura de produtos ela pode propiciar uma série de ferramentas, como a gente falou antes, que seriam bastante interessantes se aplicar em empresas, mas que não talvez se torne uma grande cultura de produto, porque senão uma coisa versus a outra, eu acho que não faz muito sentido. Eu acho que ela tem uma série de mecanismos, de métodos, metodologias, frameworks, que ajudam pra caramba uma empresa a crescer, a criar uma cultura ágil, a fazer isso, né, a criar produtos ágeis. Isso eu acho que funciona super bem. Mas essa ideia de que toda empresa deveria caminhar para uma cultura de produtos porque ela funciona, isso é utópico. Isso eu tenho, pelo menos hoje, eu acho bastante utópico mesmo assim. Você tem que se adaptar e tem que entender que ela provê coisas interessantes para a gente. E, agradecer aí. Obrigado pelo convite, obrigado. Foi legal pra caramba, Bárbara, Igor e Ramon, obrigado pelo convite. E, enfim, esperamos as próximas. Boa, gente. Valeu demais pela participação. Foi bem bom a troca mesmo. Daria para ficar fácil mais umas 2 horas aqui. Valeu, gente. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Também Valeu. aqui. Até a próxima live.